Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? 15 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um grupo de pessoas, né, animadas, determinadas, disciplinadas, que nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, onde nós estudamos um livro, escutamos um podcast, fazemos um estudo, e aqui a gente entra aqui para que nós possamos discutir, né, aquilo que a gente visualizou ali, o que a gente aprendeu ali, para que aquilo ali cada um dá uma opinião, um chute para o gol, isso aí vai incentivando, energizando as pessoas a colocar isso aí em prática para se transformar em sabedoria. Nós temos um canal lá pelo YouTube. Você que está chegando aqui pela primeira vez, assistindo pela primeira vez, se gostou do conteúdo, gostou do que foi visto aqui, ative o sininho aí para você ser lembrado dos próximos episódios. Nós temos um canal pelo Telegram e nós temos também um canal pelo WhatsApp, né? Onde que as pessoas são mais ativas, as pessoas participam e as pessoas que estão aqui com a gente às 6 horas da manhã, na segunda, quarta e sexta. O episódio de hoje, né, é um podcast aí do Bernardinho sobre disciplina e um dos maiores vitoriosos aí no esporte, né, brasileiro e mundial, né? Ele fala detalhes, né? Eu sigo o Bernardinho, escuto vários áudios dele sobre disciplina, sobre aquilo que nos leva para o degrau de cima. E hoje, por exemplo, tem um detalhe importantíssimo, né, que o Bernardino fala lá no podcast, lá, que é dizer sim para aquilo que nós temos que fazer e deixar de fazer aquilo que vai nos levar para a zona de conforto, para deixar de nos mudar para o degrau de cima. E nós temos muito conteúdo aqui, muitas pessoas falando, a gente vai dando chute para o gol aqui, e nós iremos para onde aí, para a gente trocar ideias, dar o chute para o gol aí nesse podcast aí sensacional, que é sobre disciplina. Vamos aqui para Cesário Lange, São Paulo, Sérgio Mendes. Realmente esse tema disciplina é sensacional. Eu estou estudando muito sobre esse tema, né, devido a um trabalho que eu estou fazendo de fazer um treinamento online e presencial, e eu estou falando muito sobre disciplina nesse treinamento, né? E o que que eu tenho aprendido com isso, né? Que eu tenho praticado no meu dia a dia? Que a disciplina é necessário em qualquer coisa que você vai fazer, absolutamente qualquer coisa, até questões assim, muito, as coisas mais simples elas precisam ter uma disciplina para que aconteça. E o importante da disciplina é entender que aquilo que nós já fazemos ali de uma forma automática, que parece natural, é porque nós já criamos essa disciplina e já validamos aquilo dali. Então, isso passa a ser natural, mas dentro do quê? De uma disciplina. E se nós olharmos a nossa história, seja qual for aí a história que nós tivemos, nós vivemos à base de disciplina. Tudo aquilo que foi colocado para nós, tudo aquilo que foi ensinado, existia uma disciplina ali. E o legal de ter esse entendimento, que para muitos, eu sempre via, por exemplo, vamos colocar o Bernardinho aqui, né? Eu sou fã dele, de tudo aquilo que ele faz, daquilo que ele promove, mas para muitas pessoas ele é um cara estressado. Então, a percepção de produtividade que ele coloca no dia a dia dele, para muitos é o estresse, mas ele coloca ali, né? É você adiantar a uma situação de crise. E é simplesmente isso que ele faz diante daquelas situações de cobrança. É ele dar segurança para a equipe dele, para o grupo dele, de que ele está percebendo que está baixando o nível de competitividade, e muitas vezes, né, como ele trabalha no esporte, e que ali ele tá dizendo para a equipe, confia em mim porque eu sei o que eu estou fazendo. E, teoricamente, ele ganha o direito de explodir, de colocar toda aquela energia dela de uma forma muito forte. Isso também é uma conquista, né, que nós podemos ter no nosso dia a dia.
Porque muitas vezes nós retraímos diante de algumas situações, de ter o medo de falar, o medo de expressar de uma forma um pouquinho diferente, porque nós temos uma forma de conduzir, né? Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito a questão dos meus arquétipos. Eu tenho arquétipos que são extraordinários, que é a questão do curador, do visionário, mas quando entra no guerreiro, isso está sendo um desafio enorme para mim, colocar isso para fora. Então, eu estou estudando muito sobre isso. E é legal quando a gente tem essa percepção. E também, provavelmente, vocês já perceberam que eu tenho usado mais as mãos, que é uma forma de eu colocar os meus arquétipos. Isso eu aprendi com mentores, porque eu não, o meu tom de voz não coloca assim aquele impacto que eu precisaria para realmente resolver uma questão imediata ali. Tanto que nos meus vídeos, olha, faz muito tempo que eu venho trabalhando essa questão da disciplina. E ali eu entrei muito na questão da resiliência, eu saber dizer não para as coisas, entender como que eu funcionava, somente isso. E isso me exigia uma disciplina enorme, porque naquele momento eu também era bom no resultado que eu entregava diante daquilo que eu fazia, mas eu precisava abrir o leque para eu criar mais opções. E eu só consegui fazer isso dentro da disciplina que eu estou colocando na minha rotina. Beijo no coração de vocês, vamos para onde? Bom dia, vamos aqui para Brasília. Quem fala aqui é a Lúcia. Eu queria muito ouvir todo mundo aqui e até ficar aqui só para fazer um resumo final, né? Fico sempre nessa posição bem, né, de ouvir, né? Que eu amo ouvir o que cada um interpretou daquilo que a gente estudou. E faz tempo que eu não escuto aqui a Ana Maria. Estou com saudade de te ouvir, viu, Ana Maria? Te prepara que tu vai ter que falar aqui para a gente também. Não pode passar muito tempo caladinha, não, tá? Então, antes de eu falar, eu já vou até jogar a bola para você, viu? O que você tem para falar para a gente sobre o que você estudou hoje? Vamos lá. Ai, ai, tá bom. Bom dia a todos, Ana Maria. Eu não estou falando mais, Lúcia, por causa da minha voz, igual eu falei para vocês. Como é que está chegando para vocês? Eu estou assim um pouco afônica. Dá para falar? Uai, tá sem som, é? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, porque eu tinha fechado, mas está dando para ouvir bem, tá, Ana? Sua voz. Tá. Então, posso falar? Bom, Pode gente, sim. a disciplina, eu acho que igual o Sérgio já colocou aí, né? Para mim, é a alma do nosso negócio. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, por mais que eu tento, né, ter o jogo de cintura, mas eu me cobro muito. Então, eu acredito que a disciplina no nosso negócio da Herbalife, como sempre já foi colocado, né, nós temos que ter, né, principalmente nós que queremos ser líderes, né? E o que eu achei assim, muito importante foi quando ele fala também da importância do time. Nós da Herbalife temos que trabalhar com time. Eu estou à procura desse time, tá bom, Lúcia? Por enquanto, né? A gente sabe que sozinho a gente não vai em lugar nenhum. E como nós vamos, então, conseguir um time? Nós já sabemos como, né? Que, no caso, sermos pessoas disciplinadas principalmente em relação ao uso do produto que nós usamos, né? E que o importante também é a conexão, né? Quando ele colocou na pandemia, o que foi que ele fez? Ele foi ter conexão com o time que ele estava trabalhando através do quê? Do trabalho online, né? E eu, por exemplo, eu sou fruto desse trabalho online, teoria em ação, não é verdade? Que se reinventaram a maneira de trabalhar, onde o grupo, né, que está foi em busca de conhecimento e surgiu tanto efeito que nós ainda continuamos nele e acredito que jamais nós vamos parar, né? Somente quando cessarmos realmente de nós respirarmos, né? E foi colocado também, né, quando ele fala sobre o talento e o treino, né? Que é muito importante nós termos o talento, mas principalmente o treino. E o treino vem onde? Através da disciplina, né?
E o que eu teria para falar seria isso aí, Lúcia. Espero que eu tenha contribuído mais, porque tem muita coisa para se falar. Se tiver pouca pessoa para falar, depois eu volto. Minha fala não tá legal, tá? Amei, Ana, perfeito. Você fez um resumo maravilhoso, né? Eu achei muito legal também quando ele fala que a gente precisa de motivação, mas a motivação não faz a diferença, né? Quer dizer, por quê? Porque no dia que você não estiver motivado, então eu não vou fazer se eu for movido só pela motivação, né? Então, a história não é se eu estou motivado, eu acho que a história é a minha disciplina, é qual é o meu motivo, né? Então, assim, se a gente também não tem motivo, a gente não vai buscar rotina para realizar aquilo que a gente quer realizar, né? Então, eu acho, assim, muito importante quando a gente está aqui no grupo, que a gente está sempre lembrando que a gente tem que buscar os nossos sonhos, buscar, né, quais são os meus propósitos realmente, o que que me faz sair da cama? Será se vai me fazer sair da cama o dia que está frio, né? Como a gente vê aí a Jaque aí e a Polly, Lília, o pessoal todo que está aí no local, que às vezes chega aqui, a gente está até de camiseta e eles estão aqui todo enroladinho aqui, né, nos aconchegos da roupa, porque saíram do aconchego do cobertor e por que que estão aqui? Porque tem um motivo maior, né? Então, sempre buscar esse motivo para que a gente possa ter essa disciplina, né, de realizar, de entrar em ação, apesar, né, daquele dia você não está muito motivado, mas a força que te tira da cama, que te tira da zona de conforto, tem que ser maior. Achei isso assim, formidável, porque muitas vezes você vai falar com as pessoas, mas eu já estou tão desmotivado. Não, você está sem foco, você está sem motivo forte para te levar à ação, né? E uma coisa também que me chamou muita atenção é quando ele diz que hoje nós vivemos num mundo de muita informação e a gente tem que ter muito cuidado com os ruídos. Então, aqui em casa, eu acho que, desde que eu casei, que a gente não tem o hábito de abrir televisão em canal aberto. Eu nem sei o que passa em canal aberto, eu seleciono o que eu quero escutar. A Luísa também foi educada assim, de saber selecionar, porque senão a gente se perde no barulho e a gente esquece de ver o que realmente é importante. Então, ele fala assim, tem coisas que estão fora do seu controle, então por que você vai perder tempo com coisas que estão fora do seu controle? Mas a gente tem que saber o que é importante, o que é relevante, né? O que eu tenho controle e trabalhar no momento presente, colocar foco naquele momento presente, que é exatamente essa interseção. Achei super interessante, né? Saber fazer escolha, saber fazer a interseção. Então, a gente já discutiu várias vezes aqui nos nossos encontros sobre viver o momento presente, né? E muitas vezes a gente se perde porque a gente não está vivendo o momento presente, ou a gente está preocupada com o que vai acontecer, ou a gente está pensando no que já passou, mas a gente tem que trazer, né, sempre esse ponto de interseção. O que está sobre o meu controle? O que realmente é importante hoje para a gente poder ganhar força e foco, né? Achei bem interessante, já passando já para o finalzinho do podcast, onde ele fala assim, eu e meu filho, a gente sempre está nos 3 F, né? Nunca esquecer o foco, a força, né? E a fé. Achei isso assim, a gente aprendeu isso desde o dia que a gente entrou na Herbalife, né? Ter fé, né? Teve uma época até que a gente falava em Herbalife, que termina em fé, né? Então, assim, o que a gente não acredita, a gente não vai se disciplinar para realizar, porque a gente já não acredita, por que não vai? Então, tem que ter essa fé, tem que ter o foco, e a força está no motivo também, né? O que me dá força, né? Para realizar. Então, gente, eu fiz um resumozinho aqui, mas eu acho que a gente tem muita coisa para discutir hoje, e eu já quero saber para onde nós vamos agora, tá? Quem puder falar, já abre a janelinha, porque aí a gente já se sente assim que realmente a gente está contribuindo aqui com o nosso insight, né? Vamos para onde agora? Ô, Lúcia, deixa eu só complementando um pouquinho que você estava falando de motivação. É tão interessante quando você fala em motivação, né? Porque a motivação ela é extremamente individual, né? Então, você consegue trazer através do foco, da força e da fé ali, né? Tudo aquilo que você incorpora de motivação dentro de você. Ontem mesmo eu estava estudando sobre isso, né? E estavam um ex-jogadores do Flamengo comentando que na época que o Zico estava no
auge da carreira dele, né? Que nós estamos falando de um esportista aqui, achei que isso cabe aqui também. E ele dizia que um dia o Zico, né, terminava os treinos, ele ficava treinando bater falta, né, por mais de horas. E aí o cara colocou assim, né, falou assim, olha, o que ele fez lá me fez ter tudo que eu tenho, porque o dia que eu vi ele fazendo isso, a motivação que ele tinha para ser assertivo diante de fazer tudo sozinho, porque só estava ele lá, eu fiquei por 1 hora passando a maior vergonha da minha vida, porque eu era um que fazia parte da equipe, mas aquele cara fazia a diferença. Mas eu também estava inserido no contexto dele. O fato que ele se tornava cada dia melhor me fazia eu, como equipe, ter resultado junto com ele. E naquele dia, o cara passou a treinar mais, se dedicar mais. Então, olha a importância da motivação, né? Quando você percebe que ela é sua e não adianta você, vamos aqui me motivar comigo aqui. Não vai, a gente não vai conseguir trazer essa realidade, mas quando a gente percebe que aquilo que está sendo feito pela outra pessoa nos traz também resultados, principalmente no aprendizado, e quando você tem uma equipe, né? Você está ali fazendo parte diretamente. Aí sim, você transborda aquilo que você realmente está fazendo e, consequentemente, as pessoas passam a se unir mais, né? Que é o que o Bernardinho sempre colocou, né? Eu sou o líder, ele define ele realmente como um líder extraordinário, ele acredita naquilo, ele briga por aquilo e automaticamente ele traz o resultado, que é o quê? Que nós buscamos, que o que importa? É o resultado final diante de qualquer situação. E um resultado positivo, que é o que nós buscamos e aprendermos quando isso não é alcançado. E a antecipação de crise que ele fala é justamente isso. Como que eu vou, de repente, perceber que algo não está sendo legal naquele momento e me omitir diante daquilo que eu acredito que pode ser feito e não colocar isso para fora, né? Então, a gente tem que achar esse nível de equilíbrio de palavras, de formas, principalmente de atitude, para mostrar que aquilo pode acontecer sim, e que depende assim do coletivo, mas o individual ele tem que ser a somatória ali de bons objetivos. Né? É muito legal você lembrar assim, essa história do poder do time, né? Porque um vai motivando o outro, um vai influenciando o outro, e não existe ganhar um jogo, né? Ele disse, você não ganha um campeonato sozinho, né? Então, assim, para que a gente possa realmente ter um time que vai te levar ao crescimento e o time vai ganhar um campeonato, tem que ter essa visão né, do conjunto, não é um único. Agora, esse único pode impactar positivamente os outros pelo seu exemplo, né? Então, eu achei muito legal uma parte que ele fala assim, eu tenho que puxar mais de quem tem mais para doar, né? E eu acho assim, como a gente, como educador, como pai, é um erro a gente achar assim, eu trato todo mundo igual. Não existe isso, porque cada um tem a sua individualidade. Então, a função nossa como líder é perceber a potência de cada um, a individualidade de cada um, e explorar individualmente para que aquilo se forme um conjunto de força, né? Muito legal. Acho que se a gente estudar bem esses grandes coaches, né? Que essa palavra coach começou exatamente com os treinadores de time, né? Então, a gente tem muito que aprender e fazer com que realmente a gente possa construir esse time forte, né? Capaz de, com resiliência, de se refazer, de aprender a cada dia. Achei muito legal. Logo no comecinho ele fala, eu tenho tempo para estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E a gente já viu aqui nessa sala que quando você acha que já sabe de tudo, você já morreu. Então, lembrar todos os dias que a gente tem que aprender, isso realmente é essa renovação, né, diária. Mas vamos lá, vamos passar a bola, vamos para onde agora? Ô, Lúcia, só para completar essa fala sua aí, que eu achei muito interessante, de você falar do time, né? Jaque França, aqui de Diamantina. Você falar da individualidade. Isso até na família a gente percebe. Quando as pessoas falam, mas meus filhos são iguais, eu amo por igual, eu amo todos igual. Hipocrisia. Claro que não. Se cada um é um, se cada um tem uma individualidade, se cada um se doa e troca com os irmãos e com a mãe e o pai de uma forma, é claro que o amor é diferente. É claro que o amor é diferente. Então, não existe. Eu entendo a fala
a colocação de um amor de mãe é igual para que não haja rejeição, disputa, eu entendo, Mas mas há que ter uma verdade nessa questão de que cada um é um, que há a individualidade da alma que vem evoluir, que por isso o amor, o sentimento e o cuidado e a educação, ele passa por esse olhar, só né? E eu acho isso que muito já interessante. aqui, quando eu falo amor, eu acho que o amor não se mede. Amor é amor e é algo sem dimensão, que é principalmente quando a gente fala amor de pai, amor de mãe pelo filho. A forma de lidar o meu amor é que é diferente, porque eu sou fruto de uma família de 9 irmãos. E eu tenho Eu absoluta certeza também. que meu pai e minha mãe, eles amavam igualmente no sentido de doação, de dedicação, mas eles sabiam dar a individualidade de cada uma como a forma diferente de amar, né? Assim, a forma, a gente viu um livro aqui, né, que algumas pessoas, elas se sentem amadas quando elas chega em casa e o marido tem feito uma comidinha, e o outro, ela se sente amada quando ela chega em casa e ele lhe dá uma rosa, entendeu? Então, assim, a mãe sabe o filho que quer receber a rosa e o filho que quer receber a comidinha, porque é a forma de ver a individualidade de cada um, mas amor é amor. Então, quando a gente está com um time, formando um time, às vezes alguém pode pensar assim, ah, mas você deve gostar mais da fulana, né? Porque você dá mais atenção para fulana. Mas a gente vai lá para a Bíblia, onde o pai recebe o filho pródigo e ele diz assim: mas eu estou aqui sempre com você, por que que você vai matar um boi para receber um filho que não está sempre com você? Então, assim, ele ama, você está recebendo meu amor todos os dias. Então, assim, a coisa de como interpretar o amor, eu só vejo o amor como único, é algo que não tem como medir, mas dentro de uma individualidade que tem que ser respeitada. E que isso cria muito conflito no time, porque o time, às vezes, a gente não é perfeito, talvez a gente deixou de perceber um potencial de alguém que a gente está deixando de explorar. Então, essa função de líder é algo que a gente tem que aprender mesmo a cada dia, sabe? Talvez eu e você tenhamos falado a mesma linguagem, mas só para deixar claro que não existe o eu amo mais, ou eu amo menos, porque eu amo. A partir do Sim, momento que eu amo, eu amo. Se é mais, se é sim, menos, não tem como sim. medir, sabe? E o primeiro time, que é a família, a gente que teve um time grande, eu também sou, lá em casa também somos 9, então eu conversava isso com minha mãe, eu falava, cada um você ama de uma forma diferente, não que você não tenha amor, mas cada um te doa, porque é uma troca, né? A forma, o perfil de cada um. E a gente já estudou num livro aí também, que eu não me lembro agora, de uma situação assim, que a mãe tinha um filho problemas sérios assim, e o outro filho super bacana, e ele se sentia rejeitado, o filho bacana, porque a mãe tinha que se doar, se desdobrar, e aí ela coloca isso para ele e tenta explicar isso para ele. E o time é isso, né? É essa troca individualizada e direcionada com o potencial de cada um, né? E quando a gente fala de motivação e disciplina, eu acho muito interessante a fala dele, assim, né? Que a disciplina é você dizer não para aquilo que você gostaria de fazer, e sim para o que você precisa fazer. Né? Que essa questão que você colocou, Lúcia, da gente aqui no frio querer ficar debaixo da coberta, mas estar aqui, ouvir, falar, faz o meu dia diferente, faz eu chegar e enxergar minhas metas, meus objetivos, nutrir o meu propósito e chegar no meu sonho, assim, alimentar o meu sonho para que eu possa andar. Então, é importante. Eu gostaria? Não, mas eu preciso, eu tenho, então eu vou fazer, né? É muito interessante essa fala, achei muito linda essa fala dele, né? E os cuidados que a gente tem que ter nos 3 níveis, né? Que é o nível físico, do que a gente muito trabalha, né? Que é atividade física, sono, hidratação, alimentação. Ele coloca esses pilares, o cuidado espiritual, que é a oração e a meditação, e ele dá vários exemplos de meditação e dá, né, assim, uma ênfase a isso, eu achei muito bacana, porque hoje a gente tem que enxergar isso mesmo. E o trabalho mental, né? Que é a questão de se ocupar e silenciar um pouco esses ruídos que antes era da televisão e hoje as pessoas estão se desconectando mais da televisão, não tanto, mas a grande maioria que está na internet. E aí fica vendo
a vida do outro, vendo bate-boca, vendo coisas que são ruídos também, né? E que a gente acaba indo e se dispersando. E que esse é o trabalho da mente hoje, né? De você ter esse foco, né? E que o grande e o melhor desempenho é quando você não tem nenhum, você não permite nenhum ruído na mente. Então, as pessoas que têm um grande desempenho, não importa no que seja, mas no que está focado, e isso é o foco, é que você não permita que os ruídos externos te dispersem. É muito difícil, por isso que a gente precisa treinar a mente. Isso aí é o pilar mental. E a meditação, a respiração, o yoga nos auxilia muito nesse sentido, né? Desse silêncio mental, né? E blindar, né? Blindar a mente, nos blindar como um todo para o mundo, né? A resiliência, que é a capacidade de um corpo voltar ao seu estado original, né? Na forma literal do significado da palavra resiliência, e que foi associada e adaptada ao momento, desde que veio a pandemia, se falou muito em resiliência. Por quê? Porque a gente tinha que se adaptar e voltar ao novo normal, dentro da reclusão, aproveitar aquele momento, e realmente houve uma grande oportunidade de evolução na tecnologia, né? Segundo pesquisas, aí 7 anos durante a pandemia até agora. Então, a gente evoluiu muito. Eu, principalmente, né, minha ação dessa teoria, nossa, eu tive um alcance que eu nunca tive na vida social, no mundo virtual, né, na rede social, aprendendo destrezas que para mim eram um universo desconhecido e que eu tinha até uma certa dificuldade para lidar. Eu tive que me reinventar. Eu e muitas pessoas, né? Todos nós. Alguns mais, outros menos. Isso é resiliência. E a resiliência, ele coloca como uma grande e necessária qualidade de um campeão. Uma pessoa que quer alcançar a sua meta, né? E quando vocês falaram da disciplina, né? Ele coloca como juros compostos, né? Que é aprender todos os dias. A palavra que ele usa é juros compostos, que é muito usada comumente aí. É isso, tem muita coisa para falar, mas eu vou passar a bola para frente para ouvir a voz, o som e a energia, sentir a energia de mais pessoas por aí, para esse mundo. Para onde a gente vai? Bom dia, gente. Lília falando aqui do Cerro, pertinho de Jaque e frio, né, Jaque? Uma hora faz frio, uma hora faz calor, a gente acorda gelado no meio do dia, faz um forno, depois gela de novo. Então, queria Clima ter. de deserto, Lívia. Nossa Senhora. Então, né, falando dessa parte que vocês, fazendo um chutezinho para o gol nessa parte que vocês estavam falando do amor ser único, né, muitos filhos. Eu não tenho nem filhos, nem muitos irmãos, mas tem 2 irmãos, né? E eu acredito que uma palavrinha que faltou aí nessa coisa, que faltou não, né? Que pode ser acrescentada, é também a afinidade, né? Talvez você tenha ali a mãe tem um filho, gosta de todos, mas por que não entender que ela possa ter uma afinidade maior com o outro, né? A gente sabe aí de questões, né? De vidas que se vive-se, né? Para quem crê nisso ou não. Então, existem aquela questão dos reencontros, né? E da gente estar aqui agora também nessa vida e, de repente, estou reencontrando o amor da minha vida, ou de repente estou reencontrando um desafeto para poder ter aí né, uma nova forma de viver nesse momento aqui e resgatar isso aí. Então, eu acredito que essa questão das afinidades também é importante a gente considerar, né? E interessantíssimo, porque, voltando agora para Bernardinho, né? Bernardinho foi uma pessoa assim, que fez parte da minha adolescência, né? Da minha juventude, porque ele representou a seleção brasileira de vôlei, né? E a gente tinha uma questão muito forte relacionada ao vôlei, né? Como adolescente, jovem lá em Gouveia, a gente tinha um time de vôlei, e aí a gente tinha um treinador que também puxava muito da gente, e depois
que eu saí de Gouveia, fui estudar em Diamantina, o vôlei de novo estava no meio do caminho, só que aí nesse meio dessa história aí eu comecei a engordar muito. E como é que você estava extremamente acima do peso e jogando vôlei, e correndo e fazendo treinamento, né? Os meus treinadores, né? Eu posso falar de Manuel Costa, de Gouveia, que foi assim sensacional, como uma pessoa que trazia para a gente essas coisas que Bernardinho traz, né? De nos motivar, de nos disciplinar, de nos colocar rumo a uma causa, um propósito, né? Que não era só a questão do vencer aqueles jogos ali, que era a questão do competir, do dar o nosso melhor, né? Eu acredito que o esporte traz isso muito para nós. Lá em Diamantina, né? Walter Nascimento, que né, Walter é um ícone em Diamantina em relação ao esporte, né? Walter, não é Walter Nascimento, Walter, falei errado, Walter da atividade física, né? Nosso amigão aí, e Neguinho, né? Professor da universidade. Walter da universidade, estou esquecendo o sobrenome dele aqui, falei senhor Walter, troquei as bolas, mas quanto que essas pessoas, né, para mim são Walter e Neguinho, quanto que eles trouxeram para a gente, enquanto educadores físicos, enquanto os nossos coaches naquele momento ali, nessa questão que Bernardinho traz da transformação, né? Quem nós vamos nos transformar? Podemos até ter talento, mas se a gente não tiver o trabalho, se a gente não tiver o foco, a disciplina, se a gente não tiver ali o treinamento do dia a dia, né? A gente não vai alcançar esse sucesso, que é o que ele busca, né? Eu tenho um dos livros do Bernardinho é esse, olha, né? Transformando Suor em Lágrimas. Gente, esse livro é fantástico, né? Ele é realmente transformador, porque Bernardinho pega toda essa coisa essa prática que ele usava ali no campo e transforma em palavras, né? O que a gente pode trazer para nós nossa vida nesse sentido, de entender essa frase que Jaque falou também, me marcou muito dentro do podcast, né? Quando ele fala que disciplina eu fazer o que eu preciso fazer, apesar de não ser aquilo que eu quero fazer, né? Então, quantas vezes isso aí tem que acontecer conosco ao longo da vida, né? Para mim, Bernardinho, para mim, todos esses treinadores têm uma força muito importante na construção de pessoas, e seria muito legal que todas as administrações públicas, né, dessem muito valor às pessoas que lidam com o esporte, porque eles lidam com crianças, com adolescentes, e o que se coloca à disposição desses jovens, dessas pessoas nessa fase de vida, acho que tem muito a ver com quem essas pessoas serão e quais, né, serão as disciplinas e os motivos que eles vão ter para poder viver e para entrar em ação, né? Um pouquinho disso que eu queria falar aqui. Ótimo dia para todo mundo. Bora para onde? Então, enquanto a gente aguarda para onde nós vamos, eu lembrei que é muito importante a gente lembrar também aqui a questão da cultura de uma organização, né? Achei muito importante quando ele diz que ele está treinando o seu time, claro que ele vai buscar talento, mas se o talento não se adaptar ali àquela cultura do respeito ao outro, do trabalho em equipe, não adianta um talento que não quer se adaptar ao time. Achei isso também que a gente precisa também estar sempre atento, né? Mas vamos para onde agora? Então, completando essa fala do talento, que eu achei fantástico, né? Que o talento cria um ambiente de crescimento, quando você potencializa o talento e direciona o talento de cada um, né? E ele fala, talento ganham partidas, a inteligência da equipe ganham campeonatos. Então, é você direcionar para a inteligência de cada um, como na família o pai e a mãe direcionam o potencial e limitam as dificuldades de cada um, no sentido assim de dispersão do potencial, mas é preciso ter essa comunhão familiar, né? Essa coisa da equipe, né? Como ele fala, tem pessoas que são talentosíssimas
mas ele dispensa da equipe porque não teve entrosamento, não teve sintonia, não teve resiliência de grupo, né? Que é aquela coisa de a hora que um precisa estar ali e segura para transformar aquela partida, aquele momento, aquele chute para o gol, né? Por quê? Porque está na individualidade, não está na coletividade. Então, isso é muito interessante para a gente estar refletindo em tudo na nossa vida, né? O talento ganha partida, mas a inteligência ganha campeonato. Inteligência de grupo, né? Aquela coisa de equipe, inteligência de equipe que ele chama, né? Que é perceber o outro, né? E a gente que lida com pessoas tem que ter esse feeling, né? De estar percebendo o outro. Potencializar, claro, admirar e explorar o desempenho de cada um, né, no dom de cada um, mas em equipe ver essa sintonia, né? Numa turma de yoga eu trabalho isso demais, porque são seres diferentes e às vezes um quer falar demais, o outro precisa do silêncio. Então você tem que administrar isso para que a aula flua em harmonia, né? Isso é o respeito e a percepção individual num coletivo, né? Isso é um treino, não é fácil, mas é a vida para quem quer dirigir, direcionar grupos, né? É isso. Essa parte que você fala, né, dessa questão do respeito à sintonia do grupo, né? Uma das coisas dentro de equipes, né? Dentro que está lá no esporte, mas pode ser trazido para a nossa realidade também, essa questão do talento. Quando uma pessoa ela tem muito talento, mas esse talento está associado a vaidades, isso é muito complexo dentro de um grupo, né? E a gente pode traduzir essa palavra de vaidades, às vezes até num ego muito elevado, né? Que eu me acho superior a todas as outras, né? E se isso traz divergências para um grupo, acaba que isso aí não adianta ter o talento, que não vai ser possível a permanência dessa pessoa, né? E Sérgio falava da questão de Zico, né? Do tanto que Zico treinava, a gente tem tantos nomes dentro do esporte brasileiro para isso, né? Não só brasileiro, no cenário internacional também. A gente tem, por exemplo, Oscar, né? Quantas vezes terminavam os jogos, terminavam os treinos e Oscar continuava arremessando bolas para a cesta, né? Hortência, quantas vezes a gente viu falar sobre isso, né? Gente, nós somos muito agraciados com tantos jogadores, né? Que nos inspiraram. Eu fico falando assim, por que eles ainda não estão inspirando esses meninos de hoje aí que só querem ficar no celular, no Minecraft, não sei mais no que, né? Como que isso fez parte lá da minha geração o próprio Cristiano Ronaldo hoje, né? Que é a inspiração aí desses meninos jovens, o cara tem talento, o cara tem disciplina, o cara é motivado, né? O cara vale a pena aí traduzir, né? Sistematizar o que esse cara mostra ali na prática, trazendo para os livros, para os podcasts, para inspirar muitas pessoas, né? Vamos embora. Para onde aí? Então, enquanto ninguém fala, eu vou complementando aqui, vamos chutando para o gol, né? Fazendo esse bate-bola até, mas qualquer pessoa que queira falar pode se posicionar aí. Ele fala que assim, a questão do propósito, né? Que o time tem que ter propósito e valores, que isso é fundamental para um time, né? E que a união do time, a coerência e congruência do time se dá pelo propósito, pelos valores ou por um inimigo em comum, né? Isso também é muito interessante, né? Na pandemia a gente observou isso aí, né? Quantas pessoas se uniram, se fortaleceram para combater um vírus no sentido de solidariedade a outras pessoas? Quantos grupos de solidariedade se uniram, aconteceram e começaram? E quantas pessoas se despertaram para o interno por causa do inimigo? Foi o vírus, no caso, né? Quantos grupos eu participo hoje porque o vírus, como inimigo da humanidade, permitiu a consciência de pessoas que não conseguiam se perceber enquanto um ser integrado, além do físico,
não valorizava e não priorizava tanto essa visão de si próprio, mas o medo da morte através do inimigo vírus fez com que a pessoa se olhasse, e aí a gente formou times em várias partes do mundo e fomos acionados. Então, o fortalecimento se dá pelo propósito, mas também pelo inimigo em comum. Isso também, né, é muito interessante. Ô, Lúcia, vamos para a foto? Vamos, gente, vamos abrir a janelinha para a gente fazer a foto. Quem puder abrir agora, e já vamos preparando para começar a falar logo assim que terminar essa foto agora. Então vamos lá, vai ser no 3. Tá? Alguém mais vai abrir? Alguém mais vai abrir essa janelinha? Oi, Gê, que bom te ver! Tiago abriu a janelinha, está dirigindo. Priscila, eu acho que não está aqui, né, Priscila? Vai conseguir, Priscila? Só falta a sua janelinha aqui. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3. Foi, não saiu antes de eu colocar no grupo. E vamos para onde agora? Bom, Lembrando, só de comentar aqui, que Maria do Carmo pediu para avisar todo mundo que ela não está presente, porque ela está num sítio. Achei tão bonitinho assim, a disciplina, né, do estar aqui constantemente, e pedir para avisar. O que me chamou muita atenção também foi ali o aprender todos os dias. Porque muitas vezes a gente passa um dia inteiro ali tão focado em fazer alguma coisa, e sempre, quando assenta alguém na minha frente aqui ou lá na loja de baixo, eu sempre pergunto: o que você está buscando? O que nós podemos fazer juntos? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente abre o leque para os aprendizados, para buscar coisas novas. E isso é muito importante, nós mesmos fazermos essa pergunta para nós, tipo, por exemplo, o que eu vou aprender de novo hoje? Eu tenho o hábito, a Nick agora casou, mas sempre eu chegava no quarto da Nick à noite, quando terminava o dia, eu falava assim: filha, conta para o papai aqui o que você aprendeu hoje. Ela ficava pensativa e tal. Eu ia no meu escritório, pegava um livro, abria, que meus livros são todos marcados, e sempre a gente pegava alguma palavra, alguma frase, que às vezes uma frase, uma palavra, um estudo, um entendimento. Por exemplo, hoje o Bernardinho falou muito sobre a diferença entre disciplina e motivação. Uma grande maioria de nós aqui sabemos. Quando a gente vai num evento, a motivação que a gente sai de lá e tal. Agora, o que vai nos levar a resultado diferenciado é a disciplina. Se a gente tem uma disciplina, por exemplo, eu tenho um grupo entre eu e eu de anotações que todos os dias tem que cair alguma coisa lá legal, coisa que me deu um clique, que me chamou a atenção, e esse grupo eu abro ele direto. Às vezes até numa reunião e alguma coisa, eu vou lá rolando, eu falo: bom, isso aqui dá para eu encaixar nessa reunião que eu vou ter, nessa apresentação que eu vou ter, nessa fala que eu vou ter, ou às vezes mesmo até fazendo uma aula com o meu personal aqui, para a gente trocar ideia e tudo mais. Então, é muito importante isso, a gente abrir o leque para os aprendizados todos os dias e fazer a pergunta: o que eu aprendi hoje? Chegou à noite em casa, falou assim: cara, o que eu aprendi hoje? Aí deu um branco, deu um vazio, pega um livro, que nós todos aqui somos habituados a ler, abre o livro em alguma página e relê algo que te chamou a atenção naquele período que você estava lendo o livro, que te marcou. Porque se você marcou lá, botou um marca-texto, é porque aquilo ali te chamou a atenção. Então, volta naquilo ali, porque aquilo ali com certeza vai te dar um clique para alguma coisa que você vai fazer no dia seguinte. Beleza? E nós iremos para onde aí? Magno, bom dia. Ei, Tem uma Lília. frase, tudo jóia? Tem uma frase aqui do livro do Bernardinho que tem muito a ver com isso que você está falando aí. E também acrescenta já um outro item, que ele fala assim, na realidade a frase é do James Hunter. Ele fala: não devemos nos orgulhar de ser melhores do que os outros, e sim de sermos melhores do que já fomos.
Reflete exatamente, representa exatamente isso que você Muito, falou, né? muito. Ô, Lília, sabe por que eu dei a ideia desse livro hoje, da produtividade? Ele está aqui dentro da minha bolsa, ó. Ontem à noite eu falei assim, cara, o que aconteceu na minha vida hoje? Eu aprendi alguma coisa assim e tal. Aí eu fiquei meio vazio. Eu tive reunião ontem várias vezes. Eu fui lá, puxei o livro. Aí lembrei de que isso aqui, que tem um grupo do Tem Que. Tem que trocar uma lâmpada, tem que comprar um negócio, tem que levar o carro para a oficina, tem que fazer isso. Esse grupo eu tenho ele, o Tem Que. Só que olha como que é as coisas. Por eu ter lido esse livro já umas 2 ou 3 vezes, olha, eu que sou disciplinado, eu tenho certeza absoluta disso, o grupo do Tem Que estava esquecido, você acredita? Então, são coisas assim, ó, que dá aquele clique novamente, aí, por exemplo, por isso que eu até dei opinião lá para a gente reler esse livro sexta-feira, entendeu? Então, são as coisas assim, que a gente sempre tem que ou aprender algo ou reativar algo que está adormecido. Eu sempre falo isso. Os eventos, os treinamentos, os livros, os workshops, esse bate-papo nosso aqui, segunda, quarta e sexta, ele faz com que acorde aquele leão adormecido que está lá dentro, que está sabendo de alguma coisa e, às vezes, está adormecido sem colocar em prática. Então, quer dizer, o grupo do Tem Que estava adormecido dentro de mim. Agora, de manhã, eu já coloquei o que eu tenho que fazer hoje à tarde. Eu tenho que olhar um material lá para a casa de campo que a gente está reformando. Entendeu? Então, essas coisas são muito importantes. E nós iremos para onde aí? Bom dia, gente. Poliana, falando aqui de Itabira. Vocês falaram tudo, né, praticamente. Vou só ilustrar, na verdade, porque o esporte, ele ensina demais. Acho que é uma das coisas que mais ensina é o esporte, né? Porque tudo está ligado à disciplina, foco e sangue no olho. E eu vou só dar um exemplo que nós aqui, nós brasileiros, né, a gente tem esse exemplo aí do futebol, que sempre foi um esporte do Brasil, né? E que hoje não é mais do Brasil. Porque hoje nós temos grandes seleções em outros países que estão melhor que o Brasil. E por que isso? Porque, infelizmente, o Brasil se achou demais por muitos anos. E achou que ele era o melhor time e que ninguém ganhava dele. Até vir uma Alemanha da vida e meter 7-1 no Brasil. Então, assim, a gente nunca pode se achar demais, sabe? Até o Bernardinho deu exemplo lá do Michael Jordan, né? Que o cara fez a pergunta lá para ele. E é realmente isso. E eu vou dar mais um exemplo, que é o time do Galo. O time do Galo, ano passado, estava assim... Até o povo, né, quem é atleticano sabe aí, ficou falando, o Galo ganhou, porque o Galo estava ganhando todos os jogos. O Atlético estava ganhando todos os jogos. Mas por quê? Porque os jogadores estavam disciplinados, com foco fora do normal e sangue no olho. Então, eles ganharam, né, eles foram tríplice coroa ano passado, ganharam 3 campeonatos importantes aí, né? Inclusive ganhar do brasileiro, que não ganhava há muitos anos. E é o mesmo time esse ano. É o mesmíssimo time. E por que não está ganhando jogo nenhum? Praticamente jogo nenhum. Então, assim, essa questão da gente estar focado, disciplinado e com sangue no olho é o que eu acho que faz a grande diferença. E ter um líder, né? E ter um treinador de qualidade. Então, eu penso que, assim, é uma coisa que Magno até fala, que eu vou eu fui clicar num lugar, cliquei no... Tem alguém com o microfone aberto aí. Que eu vou colocar como para eu assim, para eu ter em mente e focar nisso. Disciplina, foco e sangue no olho. Em tudo que eu for fazer. Se eu tiver disciplina, foco e sangue no olho, é impossível dar errado. Posso dar um chute pro gol para a Poli? Disciplina, foco
sangue no olho e procura um mentor, nem que seja virtual, porque o que acontece, muitas vezes a gente perde um pouco o foco e o mentor está ali para nos voltar para o foco. Eu acho que assim, a função do treinador, do mentor, é muito importante, né, nesse momento. E muito, muito legal a sua fala quando você diz muito cuidado com o ego, porque o time todo estava com ego, que faltou o que o Magno acabou de falar. Eu preciso aprender, mesmo que eu esteja me sentindo no máximo, eu ainda tenho uma vaguinha para aprender mais. Porque quando a gente já acha que sabe de tudo, o ego já tomou conta e aí acabou. Então, assim, muitas vezes a gente, como mentor, ou a gente tendo um mentor, é o que nos ajuda a trazer para esse foco, né? Quer dizer, está aí a importância do treinador. E o ano passado, assim, porque na minha casa futebol 24 horas por dia, né? A única coisa que passa na televisão aqui é só futebol. Meu marido é muito apaixonado por futebol. E aí, eu via o ano passado, assim, como que o time do Atlético estava todos focados num único propósito, com um treinador muito bom, que é o que você falou aí, para sempre ajustar as velas, né? E como eles estavam com uma humildade. Eu vi várias entrevistas, várias vezes, quando o time saía de campo, o Keno, o Hulk, que são grandes jogadores, a forma deles falarem, sabe? A humildade que eles estavam em falar. E aí, acho que em algum momento eles se perderam no ego. E aí, ego não ganha nada. Nem, se bobear, nem partida. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento, e isso é em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Porque a pessoa, por exemplo, na área financeira, a pessoa que está ali focada, e ela está construindo, e ela está fazendo, e ela está melhorando a vida dela, e o dinheiro está entrando, e ela está... E aí, se em algum momento o ego falar mais alto, ela vai perder tudo. A gente já viu isso várias vezes com várias pessoas. Então, assim, a gente tem que... A essência, ela tem que continuar, né? Independente de... A essência, ela tem que continuar. Isso é em relacionamento, isso é em todas as áreas, espiritual, todas as áreas. Se você mantiver a essência, a humildade, ter alguém para te direcionar, ajustar suas velas. Essa semana passada, Eduardo Rosado me mandou uma mensagem. Aí ele falou: e aí, Paulo, como é que você está? Eu falei assim: gente, olha para você ver, assim, são pequenas coisas, são coisas tão pequenas que quando um líder te manda uma mensagem e você conversa com ele, é uma pessoa que você admira, assim, e você fala assim: gente, aonde que eu vou achar uma coisa dessa? Aonde? Em que empresa que eu vou achar pessoas que estão lá no topo te mandando uma mensagem do nada, falando: como é que você está? Como é que tá? Tipo assim, uma coisa boba. Então, assim, é a essência, né? A essência dos líderes da Herbalife, da maioria, não vou falar de todos, mas assim, da grande maioria, é aquela essência do cuidado, né? Da amizade, independente de aqui, vem cá, como é que você está? Eu gosto de você, nananã. Então, assim, são coisas que às vezes falta, né? E que às vezes é importante a gente estar sempre chamando a pessoa e independente de ponto, independente de negócio, você gosta da pessoa, você está preocupado com aquela pessoa. Então, isso é em todas as áreas da nossa vida. Nunca perder a essência, a humildade, né? E essas outras questões aí que eu citei. E nós vamos para onde? Nós estamos nos minutinhos quase finais, mas eu não posso deixar de falar aqui do nosso grande líder, Mark Hughes, né? E aonde muitas vezes a função do líder é o que ele falava quantas vezes no palco. Eu gostaria de emprestar meus olhos para vocês. Então, assim, o líder tem a visão e o líder, a capacidade dele de
transmitir essa visão dele para cada um que está ali, né? E quando a gente tem esse líder forte que a gente admira, ele pode não estar presente fisicamente. Eu tive uma vez na casa do Mark Hughes, só segurei na mão, mas não dei uma palavra. Mas ele é como se fosse uma pessoa íntima, assim, amigo. Por quê? Porque ele conseguia passar a visão dele, ele conseguia mostrar onde a gente ia chegar. Ele falava com muita convicção que ele acreditava. Então, assim, a gente acreditar 100% no que a gente está defendendo, né, é algo que precisa-se desse líder para que se forme um time, né? Então, muitas vezes, se a gente está aqui para aprender a construir time e fazer o time ser produtivo, né? Eu preciso desse líder e em que momento eu estou me tornando esse líder na vida de alguém. Então, realmente é algo muito... E sem perder o ego, né? Sem perder a humildade, como bem falado pela Polly, mas onde eu vejo não perder a humildade é a gente saber que a gente aqui nesse time, que estamos aqui na sala, a gente tem uma presidente acordando 6 horas da manhã para estar aqui com a gente, né? A gente tem um Magno dando o máximo dele todos os dias aqui. A gente tem cada um de vocês todos os dias aqui. Então, é muito maravilhoso poder fazer parte de um time como esse, onde tem uma raiz, né? É a nossa raiz aí, de onde que vem, né? A raiz desse time. E vamos para onde agora? Lucinha, eu quero dar um pitaco aí. É algo que talvez até, como eu pesei 2 pessoas aqui, eu fiquei, talvez até tenha falado, mas é algo muito importante e que está relacionado aí o que a Polly falou também, que é nunca transferir a responsabilidade para outras pessoas. Tipo, por exemplo, um exemplo, quando algo que é nossa responsabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O volume do meu time, a responsabilidade é minha ou das pessoas que estão lá? Agora, quando a gente faz essa pergunta, é das pessoas que estão lá. Agora, o meu volume, as minhas vendas, as minhas apresentações e da Úrsula, o resultado que a gente tem que focar aqui nesse espaço aqui para ter resultado diferenciado, eu e a Alessandra, lá embaixo, eu e a Úrsula, de entrega de convite, isso é autorresponsabilidade minha. E eu tenho um exemplo que veio a pandemia, quando a gente fala isso, porque, por exemplo, porque isso que está lá, o Bernardinho fala que nunca transferia a responsabilidade, né? E tem um livro de autorresponsabilidade do Paulo Vieira, que eu li ele, que eu achei fantástico. Na realidade, é o seguinte, foi o ano de 2020 e 2021 que o meu volume pessoal foi muito acima da média de todos os outros anos na Herbalife. 2020, eu e a Úrsula, nós temos 94 mil pontos de volume pessoal. Então, a responsabilidade, o time caiu, o cheque caiu, fechou espaço. Tá, aí é coisas que, infelizmente, depende de outras pessoas. Mas o que dependia de mim, da Úrsula, aqui desse espaço, da Alessandra, para botar o negócio para moer, a gente botou. Então, isso é muito importante, a gente sempre ter essa pegada, por exemplo, porque para a gente voltar a ter uma pegada de crescimento dentro do nosso negócio Herbalife, nós temos que assumir a autorresponsabilidade, voltar a ser ativo. Obviamente que tem várias pessoas da Herbalife aqui, nem sei quem estão na foco, quem são as pessoas que estão ativas, deixa de estar ativa, está dentro do negócio, está fora do negócio, mas o lance é o seguinte, as pessoas assumir a autorresponsabilidade do seu negócio, ou daquilo que você está praticando extra da Herbalife. Porque quando a gente assume a autorresponsabilidade, eu vou para a rua todos os dias entregar convite. Todos os dias tem gente nova. Ah, Magrão, mas isso aí dá certo. Cara, quando você bota um foco, uma meta, e você tem uma disciplina em fazer aquilo, com certeza absoluta a gente tem que ter. Então, isso falou aqui, me chamou a atenção. Talvez alguém já tenha até falado sobre isso aí, mas é muito importante a gente assumir a autorresponsabilidade daquilo que a gente está fazendo, em todas as áreas, né? No seu casamento, no seu relacionamento. Quando eu entrei para a Herbalife porque eu estava quebrado, eu falava, foi culpa disso, culpa de fornecedor, culpa de sociedade.
responsabilidade é minha, única, exclusivamente minha. Eu que fiz as burradas para chegar no ponto que eu cheguei há 15 anos atrás, no fundo, do fundo, do fundo, do fundo do poço. 7 horas, né, Lucinha? Vamos para outra sala, né? Vamos. A Jaque, se ela for encerrar aí, beleza? Beleza. Então, gente, pois é, o ego destrói o time, é a fala do podcast, né? O ego destrói o time. Então, para a gente se trabalhar em relação ao ego, que o ego é montanha atrás de montanha, tá trabalhando os pilares espiritual, mental e físico o tempo todo, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Lembrando que ele coloca no livro os princípios de foco no crescimento, os 3 Fs, que na verdade são 4, né? Foco no crescimento, força, que é a resiliência, né? E a resistência, a fé, que cada um nutre de uma forma diferente, e o dane-se, que é o 4 F. E eu fecho com uma fala aqui do meu mestre, que você pode ser sábio, inteligente, criativo, maduro, focado, rico, bonito, experiente, vários predicados de sucesso. Mas se você não tiver disciplina, você não vence, não conquista a si mesmo, né? Então, quarta-feira, do Raio Branco, do mestre Serafis Bey, que fala muito sobre isso, né? Sobre harmonia interna, sobre pureza, para que a gente possa seguir leve. Quarta-feira, partou com amor, beijo no coração. Até sexta. Sexta. Tchau. Gratidão, muita gratidão. Tchau, gente. Tchau, gente. Ótimo dia. Até.